Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Eu sou Eduardo Damas, professor de Geografia. O tema dessa aula é Geologia. Você sabe por que acontecem os terremotos? Não? Então fique aí e assista o episódio. Então, galera, vamos a mais uma aula do nosso canal. Mas antes de começar, se inscreva e ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades do nosso canal. O tema dessa aula será, mais uma vez, Geologia, mas o tópico que nós vamos estudar da Geologia é Teoria das Placas Tectônicas. O que é, então, a Teoria das Placas Tectônicas? É uma teoria que foi elaborada a partir da década de 70, que consiste que a crosta terrestre ela é dividida em pedaços, em placas que se movimentam em diferentes direções. Eles elaboraram essa teoria a partir do momento que o homem começou a conhecer melhor a profundidade dos oceanos, o fundo dos oceanos, e percebeu que existiam fendas na crosta terrestre e que essas fendas se movimentam. E a partir disso, eles elaboraram uma teoria que toda a crosta terrestre está dividida em pedaços e que esses pedaços estão se movimentando em diferentes direções. Vamos observar aqui a imagem. Você tem as placas se movimentando. Aqui elas estão em direções diferentes e por isso elas estão se separando. Aqui elas estão se chocando. Então elas estão se movimentando em diferentes direções e essa movimentação ela vai trazer consequências muito importantes para a vida no planeta Terra. Uma outra coisa que é possível observar aqui nessa imagem é que algumas regiões do planeta apresentam mais vulcanismo e são exatamente as regiões que estão nas bordas das placas, nos limites das placas tectônicas. Nessas áreas você tem mais vulcões ativos, vulcões que estão soltando lava, estão emitindo aí fumaça. E existem, além dos vulcões ativos, os vulcões inativos. Em muitos desses lugares, em muitas regiões do planeta, existem vulcões que estão adormecidos. E os vulcões extintos são aqueles vulcões que estão totalmente desativados, não tem mais atividades vulcânicas há muito tempo. Então, esses vulcões ocorrem, como nós já dissemos, nas regiões de bordas de limite de placas tectônicas. Essa área aqui, que nós estamos vendo nessa posição aqui e nessa aqui, tem um nome especial. Como concentram a maior parte dos vulcões do mundo, ela é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Agora, qual é a explicação da ciência para a movimentação das placas tectônicas? Como é que a ciência explica essa movimentação? A ciência explica essa movimentação das placas a partir das correntes de convecção do manto. Então é o manto e principalmente a camada que fica entre o manto e a crosta, que é mais próximo da crosta terrestre, que é a astenosfera, e é por causa dessas correntes de convecção que ocorrem no manto que causa então o movimento das placas na crosta terrestre. E aí você tem aqui, ó, o que acontece? O que é essas correntes de convecção? O seguinte, aqui está a parte mais fria, vamos dizer assim, menos quente, ela fica mais pesada e desce. E a parte daqui que está mais quente, ela fica mais leve e sobe. Então esse movimento contínuo dessa parte aqui, que está menos quente, então é mais pesada, desce, e essa parte aqui, que é mais leve, está mais leve porque está mais quente, sobe. Então esse processo contínuo de subir e descer dessa corrente que ocorre é chamada de corrente de convecção. Essa é a teoria mais aceita para explicar a movimentação das placas. É o que ocorre também, esse processo é similar ao que ocorre numa panela com a água fervendo, onde você tem a situação onde a água daqui ela está menos quente, desce, e aí essa água aqui que está mais em contato com o fogo sobe. E aí vai ocorrendo também esse processo
contínuo aqui dentro de uma água que está fervendo, e aqui acontece a mesma coisa de acordo com essa teoria, com essa explicação que é a mais aceita para poder entender como que as placas tectônicas se movimentam. Agora, quais são os movimentos que as placas tectônicas fazem? É isso que nós vamos ver agora. As placas tectônicas realizam 3 movimentos diferentes: o movimento transformante, o movimento divergente e o movimento convergente. E agora nós vamos ver cada um desses 3 movimentos. No movimento divergente, as placas estão indo em direções opostas, elas estão se separando. E esse movimento tem como principal consequência a formação de uma nova crosta oceânica e a abertura de oceanos, a formação de oceanos e mares. Nós estamos vendo nessa imagem aqui como é que seria o processo do movimento divergente. O magma começa a ascender e a causar o levantamento da crosta continental, a forçar a sua ruptura, e a partir dessa ruptura começa a acender o magma, e esse magma começa a entrar em contato com o ar, e contato principalmente com a água, que vai ocupando esse espaço, começa a se solidificar e formar uma crosta aqui oceânica. Conforme o magma continua forçando, esse continente ele vai continuar se separando e vai continuar o magma ascender e se solidificar, e se resfriar e formar uma crosta oceânica até dar origem a um novo oceano. Esse foi o processo, essa imagem aqui representa o processo que ocorreu no Oceano Atlântico, que deu origem ao Oceano Atlântico. Então, no meio do Oceano Atlântico existe a dorsal oceânica, a dorsal mesoatlântica, a dorsal atlântica, que foi formada exatamente dessa forma, que a América do Sul e a África estavam unidas e ocorreu esse processo que foi separando os dois continentes, e ao longo do tempo, conforme os continentes se separavam, foi se formando uma crosta oceânica e dando origem então ao Oceano Atlântico. Isso ocorreu tanto na parte norte como na parte sul. Só que como na parte sul é bem mais nítido isso, eu estou dando um exemplo de como ocorreu no Oceano Atlântico Sul. O outro movimento importante é o movimento convergente. Nesse movimento há 3 tipos de choques diferentes. O movimento convergente é o movimento onde 2 placas tectônicas estão se chocando. E existem 3 formas diferentes desse choque acontecer. A primeira que nós vamos ver agora é quando 2 placas oceânicas se chocam. O que ocorre quando 2 placas oceânicas se chocam? Quando 2 placas que estão no fundo do mar se chocam, uma placa oceânica vai submergir e vai ser consumida pelo manto, e a outra placa ela vai se dobrar, vai se enrugar, vai ocorrer fraturas nessa placa, e dessas fraturas vão surgir vulcões, ilhas vulcânicas e até arquipélagos vulcânicos no oceano. Então, essa é uma consequência que pode ocorrer do choque de 2 placas oceânicas. Além disso, devido a esse choque, você pode também ter terremotos no fundo do oceano e pode dar origem a tsunamis, a ondas gigantes, que nós vamos ver como ocorre daqui a pouco mais com detalhes, tá bom? Esse, então, é uma situação de convergência de placas. A outra situação é quando você tem a convergência entre uma placa continental e uma placa oceânica, o choque de uma placa continental e uma placa oceânica. Nesse caso, a placa oceânica, como ela é formada por materiais mais pesados, ela vai submergir e vai ser consumida pelo manto, e a placa continental, que é mais leve, vai subir e vai se dobrar, vai ter fraturas durante esse processo de choque. Esse processo de fraturas vai possibilitar a ascensão do magma e o surgimento de vulcões. Esse processo também de dobramento vai criar uma cordilheira de montanhas que vai surgir a partir desse choque. Nessa área você também vai ter muitos terremotos, você também pode ter nessa área tsunamis, tá? E um exemplo desse tipo de
choque de placas é o que ocorre na América do Sul com os Andes. Os Andes, então, foram formados, a Cordilheira Andina foi formada pelo choque da placa de Nazca e da placa sul-americana. E por isso que naquela região você tem vulcões ativos, você tem terremotos, você tem tsunamis que ocorrem naquela área por causa desse choque de placas que está ocorrendo ali. Então, dessa convergência, desse choque, você tem a formação de uma cordilheira de montanhas próxima ao litoral, que é o caso dos Andes, é o que está ocorrendo aqui, e você tem também a ocorrência de tsunamis e terremotos. Uma coisa importante é que o movimento convergente é chamado de movimento destrutivo, enquanto o movimento divergente é considerado ou é chamado o movimento construtivo, porque está sendo criado um novo oceano, um mar, uma nova crosta oceânica, enquanto o movimento convergente está destruindo esse choque, está causando destruição de áreas ali, de partes continentais ou do oceano. Agora vamos para o terceiro movimento dos movimentos convergentes, que é a convergência entre duas placas continentais. Quando duas placas continentais se chocam, o que ocorre? Ocorre também a formação de uma cadeia montanhosa. E como são duas placas continentais que têm a mesma densidade, essa situação faz com que essas placas acabem criando uma área muito alta. Foi o que ocorreu no nosso planeta com a Cordilheira do Himalaia, que é a cordilheira com as áreas mais altas, com as maiores montanhas da Terra, porque ali houve o choque de duas placas continentais. Nessa área você também tem terremotos, você pode ter ali situações onde pode ter ascensão de magma e também essa área de tensão geológica que pode ocorrer, então, terremotos naquela região. Então você tem aí um terceiro tipo de choque de placas agora entre placas continentais. Agora vamos ver o terceiro tipo de movimento da crosta terrestre, das placas tectônicas, que é o movimento conservativo ou transformante. Nesse caso, as duas placas estão deslizando uma na outra, não há nem choque, nem separação. E qual é a principal consequência desse movimento? O ocasionamento de terremotos. Você pode ter muitos terremotos nessas áreas que tem esse movimento deslizante, de uma placa está deslizando uma sobre a outra. O movimento transformante ocorre num local, tem um local muito famoso onde tem a ocorrência desse movimento, é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, na Califórnia, que é a causadora de terremotos naquela região. Agora nós vamos conhecer melhor dois fenômenos que ocorrem por causa dessa movimentação das placas tectônicas no planeta, que são os terremotos e os tsunamis. Os terremotos, eles são causados por um processo de tensão geológica, um ponto de tensão onde há ali uma acumulação de energia, e quando essa energia que está acumulada por causa dessa tensão geológica que está ocorrendo, vamos dizer assim, dessa fricção daquelas partes ali da crosta terrestre, daqueles blocos de rocha, quando essa energia é liberada, se libera então ondas sísmicas que vão fazer a crosta terrestre se movimentar e vão causar os terremotos. O lugar onde surge o ponto no interior da Terra, onde surge o terremoto, é o hipocentro. E o local na superfície onde é mais sentido o terremoto com mais força, que está acima do hipocentro, é o epicentro. Então o hipocentro é o local no interior da crosta terrestre onde o terremoto surgiu, onde havia aquele ponto de tensão que foi liberada aquela energia e causou aquelas ondas sísmicas, e o epicentro é o local na superfície onde você tem mais força, que está acima do terremoto, e o terremoto chega com mais intensidade. Para medir a intensidade da energia liberada pelos terremotos, existe a escala Richter. Ela vai medir a magnitude dos terremotos. Essa escala vai de 0
a 10. Quanto mais próximo de 10, maior o poder daquele terremoto e maior a energia liberada por ele. Existe também a escala Mercalli modificada. Essa escala vai medir a intensidade da destruição do terremoto, os efeitos que ele causou na superfície. Essa escala ela é interessante comparando com a Richter, porque a escala Richter vai medir a energia liberada, o poder da energia, da magnitude do terremoto, enquanto essa vai medir os efeitos do terremoto. Porque você pode ter um terremoto que foi muito poderoso, com magnitude muito grande e não causar tanta destruição, porque aquele local onde ocorreu estava preparado para aquele terremoto, para a ocorrência de terremoto. Enquanto você pode ter uma outra área, um local com uma magnitude de terremoto menor e com uma destruição muito maior, porque aquele local não estava com a preparação adequada para aquele terremoto que ocorreu. Então essa comparação é interessante. Nós temos o exemplo dos terremotos que ocorrem no Japão, com magnitudes extremamente elevadas e que morrem poucas pessoas, comparado, por exemplo, com o que ocorreu no Haiti, um terremoto de escala em torno de 7, e nesse terremoto morreram cerca de 200 mil pessoas. Então, essa questão do local onde ocorre o terremoto é importante, não apenas a magnitude, mas que os efeitos do terremoto estão relacionados também ao local onde esse terremoto vai ocorrer. Se é um local que tem uma preparação para terremotos ou não tem essa preparação. Além do terremoto, nós temos um outro tipo de movimento destrutivo que tem uma relação com o terremoto, evidente, tem uma relação direta com o terremoto, que é a questão do tsunami. Os tsunamis significam ondas gigantes em japonês. Por que uma palavra japonesa? Porque o lugar onde mais ocorre, um dos lugares onde mais ocorrem tsunamis no mundo é no Japão. Normalmente os tsunamis estão ligados aos terremotos. Por quê? Porque a maioria dos tsunamis são causados por terremotos no fundo do oceano. Esse terremoto libera uma onda sísmica, que vai causar a movimentação da água e criar uma onda que vai causar destruição, uma onda gigante que vai causar destruição nos lugares por onde ela passar. Um dos tsunamis mais destrutivos do mundo ocorreu em 2004 na Ásia, mais especificamente na Indonésia, e causou uma grande destruição e a morte de milhares de pessoas. Os tsunamis também podem ocorrer por outro motivo. Um outro motivo seria um deslizamento no interior do fundo do mar. Um deslizamento no fundo do mar que também vai causar a movimentação da água e criar uma onda gigante. Inclusive, existem teorias que um tsunami pode ocorrer, por exemplo, no Brasil. Embora o Brasil não esteja próximo da borda da placa da América do Sul, no Oceano Atlântico, por que ocorreria então um tsunami? Na verdade, seria um super tsunami. Esse super tsunami seria ocasionado porque existem vulcões que estão inativos no Oceano Atlântico. E esses vulcões eles poderiam entrar em erupção. Se eles não conseguirem abrir o seu cone vulcânico, ao magma pressionar para tentar atingir a superfície, pode causar uma explosão nesse vulcão e aí pedaços de rochas podem cair no mar e esses pedaços de rochas gigantes podem gerar uma onda que pode varrer o litoral brasileiro, principalmente na região no Nordeste. Então, uma possibilidade de ocorrência desse super tsunami. A gente não sabe se isso vai ocorrer nem quando, mas existe essa possibilidade porque isso já ocorreu de acordo com geólogos e arqueólogos anteriormente. Então, essa é a nossa aula sobre teoria das placas tectônicas e a sua consequência. Nós vimos que existem 3 diferentes formas de movimentação das placas tectônicas: a conservativa, ou transformante, a convergente e a movimentação divergente. E elas apresentam consequências para a crosta terrestre. Então eu espero que você tenha entendido. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, dê o seu like para esse vídeo chegar a outras pessoas e ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades, ok? Então, até a próxima aula. Saudações geográficas!